Fala pessoal, estamos aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus. O título da nossa mensagem é Jesus não merece nada disso. Então nós vamos falar, por exemplo, que Jesus não merecia os tapas na cara, Jesus não merecia mais de 30 chicotadas, Jesus não merecia usar uma coroa de espinhos, Jesus não merecia deboches, Jesus não merecia aquelas ironias que fizeram. Jesus, principalmente, não merecia a cruz. Um inocente que foi condenado à pena de morte, e morte de cruz. Mas tudo isso para cumprir o plano de Deus. E o plano de Deus era que Jesus iria se entregar. O próprio Jesus disse isso. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a entrego para depois reassumi-la. E aí Jesus está falando sobre a ressurreição dos mortos. E aí depois de 3 dias Jesus ressuscitou. E nós vamos falar nessa mensagem sobre pelo menos 3 itens. Tá? Nós vamos falar sobre graça, vamos falar sobre confissão e vamos falar sobre adoração. Então Jesus, como uma ovelha muda, diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Jesus ficou em silêncio diante de tudo isso que estava acontecendo, todo tipo de tortura que ele estava passando nas vésperas da sua morte. Jesus, nesse tempo todo, ele ficou em silêncio diante das agressões verbais, das agressões físicas e de todo tipo de violência que Jesus sofreu e de toda a tortura. Ele não abriu a sua boca. Então, vamos falar primeiro sobre graça. Jesus nos salvou. Ele não merecia tudo isso, pelo contrário, Jesus é quem tem o mérito da nossa salvação. Ao morrer para pagar os nossos pecados, e é o sangue de Jesus derramado na cruz que nos purifica de todo pecado. Isso quando temos fé no sacrifício de Jesus como suficiente para nos salvar. Certa vez o apóstolo Paulo disse, a tua graça nos basta. Quando Paulo falava sobre um espinho na carne, na verdade foi Jesus quem falou para Paulo, a minha graça te basta. Quando Paulo falava sobre um espinho na carne, que era um tipo de fraqueza dele, e ele dizia que esse espinho na carne era como uma mensagem de Satanás que esbofeteava o seu rosto. Porque o cristão, quando tropeça ou cai numa determinada fraqueza, como Paulo tinha, depois ele se sente acusado pelo inimigo pelo erro que cometeu. E Paulo pediu para Deus tirar essa fraqueza da vida dele. Ele pediu isso por 3 vezes, e o Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso fez com que Paulo se tornasse mais humilde e mais dependente da graça de Deus. Mais humilde no sentido de que por mais que a gente queira andar em santidade, por mais que a gente queira crescer em santificação, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente se esforce para agradar a Deus em todas as coisas, nós ainda somos seres humanos limitados e, vez por outra, podemos cair em tentação. E Paulo estava falando sobre isso naquele momento e Jesus disse para ele, a minha graça te basta. Que graça é essa? É a salvação que nos é dada pela graça, ou de graça. Lá em Efésios, no capítulo 2, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de obras, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, por que na nossa fraqueza se revela, se aperfeiçoa o poder de Deus? Porque nos deixa humildes diante de Deus, dependentes da graça dele, dependentes de se encher do Espírito Santo,
dependentes de vigiar e dependentes orando, né, orando, seguindo a palavra de Deus. E a gente faz isso quando a gente está humilde, dependente de Deus. Então, quando a gente se depara às vezes com a nossa fraqueza, ao mesmo tempo que a gente comete um erro, e não é uma coisa que agrade a Deus, mas a gente olha para aquilo e fala, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus todos os dias, porque eu sou um pecador miserável. E preciso desse Deus Todo-Poderoso para poder andar com um propósito de santidade. A palavra santo significa separado, ou seja, andar separado do pecado, andar vivendo uma vida digna, uma vida cristã autêntica, ainda que eu tenha a humildade necessária de saber que sem Jesus nós não podemos nada. E o mérito e a honra da nossa salvação pertencem totalmente a Jesus. Não são as nossas obras que nos salvam, mas é a obra redentora que Jesus fez na cruz do Calvário, pagando o preço para nos salvar. Então, que fique bem claro que toda a honra e toda a glória e todo o mérito pela nossa salvação é e pertence a Jesus, é de Jesus. Agora, quando nós pecamos e fazemos coisas erradas, Jesus não merece nada disso. Jesus não merece isso. Jesus não merece que a gente volte a andar em pecado. Jesus não merece isso. Porque Ele nos salvou. E nós então vamos nos comprometer sempre a andar na presença de Deus, agradando a Deus, buscando a santificação, como diz em Apocalipse, quem está sujo se suje mais, quem está limpo se purifique ainda mais. Então, a gente vê essa graça de Jesus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A gente vê isso também em Romanos 10,9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é promessa de salvação. Mas é através da fé. E quem tem essa fé salvadora vai fluir no Espírito Santo e praticar obras das quais Deus nos chamou para viver aqui, fazendo bem, amando, levando a palavra de Deus para que pessoas sejam salvas. Então, o segundo item, passando aqui pela graça, que é o primeiro item, lembrando que a nossa mensagem é Jesus não merece nada disso, e nós falamos primeiro sobre a graça e o mérito de Jesus na nossa salvação, e tudo aquilo que ele não merecia antes e durante o sangramento dele na cruz. Vamos falar agora sobre a confissão. Nós precisamos confessar que toda a honra e toda a glória pela nossa salvação pertence a Jesus. Se você se sente salvo ou tem fé e esperança na salvação, você entende, até por uma questão de gratidão, que Jesus não merece nada disso que nós vamos falar agora. Jesus não merece que a gente tenha discussões, brigas com palavras violentas, com pai, mãe, irmão, amigos, parentes, vizinhos, colegas, filhos e até inimigos. Ele não abriu a sua boca. Jesus, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele se manteve em silêncio diante de todos aqueles deboches, ironias, de todas aquelas agressões físicas que ele sofreu. Ele não abriu a sua boca. E Jesus ensina na palavra que quando alguém dá na nossa face direita, que a gente dê a outra face. Só que muitas vezes a gente erra nisso. E a gente quer reação, quer
né, se defender, quer falar, enfrentar, participar de enfrentamento. Não precisamos nada disso. A graça de Deus nos basta. Se alguém nos acusar injustamente, ficar rindo de nós, deixa para lá, porque a graça de Deus nos basta. Jesus não merece xingamento, Jesus não merece que a gente faça ameaças, Jesus não merece que a gente brigue, dê gritos. Jesus merece o contrário. Ele merece a nossa mansidão, ele merece o nosso domínio próprio, né? Mas e se eu brigar com alguém? Esses dias eu tive problemas no relacionamento e me arrependi disso. Então, qualquer um pode passar por isso, ok? Qualquer um. Agora, o que nós vamos fazer quando a gente cometer um deslize na nossa vida? Quando a gente cometer um tropeço? E aí é esse segundo ponto que eu gostaria de destacar, que é a confissão. É uma confissão precedida de um arrependimento. Então, a Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 1, se andarmos na luz como Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.